Pessoal, vamos dando continuidade aqui. Hoje os vídeos vão ser um pouquinho extensos, porque o assunto é puxadão, tá? Então eu vou tentar dar uma reduzida nesse aqui. O outro já deu de 20 minutos, então esse aqui eu vou tentar fazer um pouco mais curto. Beleza? Então, dando continuidade, falando de antibióticos, gente, cuidar na hora de aplicar antibiótico, tá? Porque tem muita gente que tem mania, de manhã aplica terramicina, daí acha que a vaca tem que responder em questão de 10 minutos, daí não adianta, depois do almoço, final de tarde, o cara vai lá e aplica Kinetomax, daí ele acha que no outro dia de manhã a vaca já tem que estar boa, ele vai lá, aplica penicilina, e daí ele vai fazendo uma mistureba, e por fim, nada disso vai funcionar, tá? Então a gente tem que ter muito na cabeça o seguinte: tem dois nomes, que um é chamado de sinergismo e o outro é antagonismo. Tá? O que é o sinergismo? São quando você aplica dois medicamentos, como a enrofloxacina e a penicilina, ou você aplica o Pensivert e o Kinetomax, um potencializa a ação do outro. Tá? Então o Kinetomax com a penicilina, o Pensivert, você pode aplicar junto. Não na mesma seringa, tá? Você faz um, depois faz o outro. Nunca na mesma seringa os dois, porque o líquido é diferente. Tá? Mas você pode fazer um depois o outro, porque você potencializa a ação do medicamento. Tá? Um vai potencializar a ação do outro. Um é mais bactérias gram-positivas e outro é mais gram-negativas e gram-positivas e fungo. Tá? Então ele vai bombar, ele vai fazer com que haja, com que mate mais fácil o que está causando o problema nesse animal. Agora, uma coisa, isso é chamado de sinergismo. O antagonismo é você pegar a terramicina e a penicilina. Aí você ferrou com tudo. Um corta o efeito do outro e nada funciona. Tá? Então tem que cuidar muito com isso. Isso a gente tem bulário. Na internet você acha medicamentos que podem ser associados. Tá? Que é que nem você pegar a enrofloxacina, o Kinetomax e a penicilina. Você tem que cuidar muito quando você faz bisnaga intramamária. Você faz de um princípio ativo, mas daí o veterinário mandou, ou você foi na agropecuária e o balconista, que não pode receitar nada, tá? Balconista não receita nada. Balconista entrega o que você pede para ele, tá? Só que a gente tem, a maioria dos balconistas, eles acham que eles são veterinários e daí eles ferram com todo o processo do negócio, tá? Então, assim, às vezes o balconista te entrega, diz, não, faça essa bisnaga X e pode aplicar uma terramicina. Normalmente vai ferrar com a tua vaca, não vai funcionar para tua mastite, tá? Porque normalmente as bisnagas de mastite, tirando uma de uma empresa, que eu esqueci o nome da bisnaga, que ela tinha que ficar na geladeira, que era extremamente cara, você podia associar com terramicina. Tá? Com oxitetra, no caso. Que na época dessa empresa era o Reverinho que eles tinham. Era a única que podia, o restante nenhuma pode, tá? Porque você vai dar antagonismo. E o que vai acontecer? A hora que você aplicar, uma vai cortar o efeito da outra e não vai funcionar. E o que acontece com a bactéria? Causa resistência, fica mais difícil de matar. Tá? A gente tem um grande problema no interior de medicação, principalmente mastite e doenças pulmonares, pneumonia. Nessa época a gente tem muita pneumonia, gente. Às vezes o cara olha assim e diz, minha vaca tá com amarelão. Não é pneumonia, tá? Porque o animal, pessoal, vocês têm que ter na ideia que ele é igual a nós. Ele sente o clima, tá quente, tá frio, ele sente a mesma coisa, principalmente se ela é mais holandesa. Ela sente, nossa, ó, que nem tava um pouco mais quente esses dias, agora veio esse frio. O animal vai sentir. Se ele está debilitado com algum problema imune, ela vai pegar gripe. Vai dar uma pneumonia. E Deus vai ficar tratando para amarelão. Você vai ficar lá fazendo Ganazec, terramicina. Terramicina vai fazer a função de agir no pulmão, mas a gente tem as bactérias que causam pneumonia, elas normalmente, a maioria é resistente à terramicina. Por quê? Porque a terramicina foi muito tempo usada. Penicilina a vida inteira foi usada. Tudo que você tinha antes tratava com tormicina ou Agrovet. Tormicina e Agrovet. Por isso que tiveram que desenvolver, achar outros antibióticos e cada vez se torna mais caro. Você vai comprar um frasco de Kinetomax de 50 ml, você vai pagar quase R$70.
tá? Tem outras enrofloxacinas um pouco mais baratas, mas funciona, mas elas não têm aquela qualidade que aquela lá tem, por isso que aquela é mais barata. Mas, cara, lógico, também tem o nome da marca, né? Também influencia muito no valor. Beleza? Então sempre cuidar com isso, sinergismo e antagonismo. Cuidar na hora de que vocês forem pegar a medicação, tentar procurar. Hoje a gente tem a internet, fica muito mais fácil. Digita lá terramicina com penicilina. Posso misturar para tratar tal coisa? Já vai te dizer. Beleza? Agora falando de vacinas. Estava falando de medicamento, agora nós vamos falar de vacina. Ela é para prevenir. São biológicas, o que é? Que elas contêm os patógenos ali dentro. Pode ser inativado, que é ele morto, ou vivo quando você compra o líquido e vem um pozinho junto. Daí você mistura, você ativa o pó fica vivo. Vacina de brucelose, por isso que tem que ter cuidado. Veterinário só pode aplicar. Tá? Eles fizeram uma liberação que você pode ter um pessoal para aplicar para você. O veterinário como eu posso ter um vacinador. Mas, gente, isso é extremamente pepinoso, tá? Isso pega, gente. Eu tenho 2 colegas que têm brucelose aqui em Beltrão e um se tratou, conseguiu, e a esposa dele, ela teve 3 recidivas. O que é recidiva? Ela tratou, curou, voltou a doença de novo, ela tratou, curou, voltou a doença de novo e estava já atingindo a parte do cérebro, tá? Então, assim, na verdade, você não cura, ela fica inativada dentro de você ali, a brucelose. Então, cuidar com isso, tá? Toda vacina que você comprar e ela já vem misturada, já vem o líquido pronto, que é pronto uso, que é só você pegar e vacinar, ela é inativada. Ela não vai causar problema para o animal. Ah, professor, mas eu fiz a vacina de IBR e BVD e a minha vaca abortou. É a vacina. Não é, gente. Não é a vacina. Tirem isso da cabeça. Isso é coisa de gente que não sabe o que está falando. O animal abortou por quê? Porque você estressou ele, porque você fez a aplicação, você não conteve esse animal direito, você chegou aloquiçado para aplicar, que era o que muito acontecia na vacina de aftosa. Ah, mas a vacina de aftosa abortava. Abortava por causa da vacina, não por causa da vacina, mas por causa da reação que a vacina causava. A vacina de aftosa causava uma febre muito alta e os animais acabavam abortando. E outra, o estresse. Eu vi locais que tinha aplicador, quando eu trabalhava na região da fronteira com a Argentina, lá era feito por aplicadores, então eram pessoas credenciadas pela DAPAR para ir aplicar essa vacina. Os caras chegavam, era uma loucura. Era a vaca se atirando para os lados, era a vaca quebrando canga, porque os caras não queriam nem saber, eles queriam saber quanto mais vaca eles vacinassem no dia, mais dinheiro eles tinham. Então eles não estavam preocupados se a vaca ia dar leite no final de tarde, se ela não ia, se ela quebrou toda a canga do cara, se não tem, tá? Então, assim, a vacina, quando ela é inativada, que ela vem pronta, ela não vai causar aborto. Ah, mas a minha vaca abortou quando eu fiz a IBR e a BVD. Por quê? Porque ela já tinha IBR e BVD e ele vai terminar de cumprir o ciclo. O vírus vai terminar de fazer o serviço que ele tem para fazer. Não é porque você vacinou que ela não vai abortar. Tá? Então, vocês tirem isso da cabeça. Isso é coisa de vendedor, de cara de agropecuária para ficar queimando o produto. Daí, às vezes, o cara vende o produto X, ele vai queimar o produto Y, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu falei desde o começo do curso para vocês, que eu quero botar na cabeça de vocês. Pra vocês saberem, não acreditarem em tudo que chega e falam para vocês. Principalmente em agropecuária, tá? Agropecuária é o centro de fuxico e de confusão. Onde os caras não sabem o que estão falando e ficam lá aguelando porque aconteceu lá na casa do seu Francisco, não sei, tá? Então vocês cuidem com isso, vocês têm um argumento para conversar com o cara e vocês estão tendo argumento aqui, então preste atenção nisso, tá? Isso aqui eu acho que é uma das partes primordiais do nosso curso, que é a parte de vacina, de doença e coisa arada, tá? Então, dose está sempre na bula. É ml por animal, normalmente é 5, é 3, depende a vacina, depende o animal. Ah, mas eu vou vacinar as bezerras, provavelmente é 5 também, dependendo do que vocês forem fazer lá, tá? Mas sempre olhem a dose da vacina, tá sempre escrito lá, bovinos 5 ml, independente se é pequeno, grande, médio, tá? Outra coisa, ah, mas a partir de quando que eu posso vacinar as terneiras, como se fosse para carbúnculo? A partir de 6 semanas.
Vai dar em torno de 1 mês e meio. Ah, por quê? Porque antes disso, o que previne ela é a imunidade do colostro, que eu presumo que vocês deram certo para elas, para as bezerrinhas. Ah, mas a minha bezerra morreu de carbúnculo, porque o veterinário veio lá e disse que ela morreu de carbúnculo. Então morreu de carbúnculo porque você não deu o colostro certo para tua terneira. Porque a vaca estava vacinada de IBR? De IBR não, de carbúnculo? Ah, a vaca estava, eu vacinei. Como que a vaca passa imunidade para a bezerra? Retornando lá na aula de trás, através do colostro. A vaca ela não passa imunidade através da placenta. Então, professor, então se eu vacinar uns 30 dias antes a minha vaca dela parir de carbúnculo, aquelas prevenção para diarreia, vai passar para o bezerrinho? Vai passar para a bezerra, só que no colostro, se você fornecer direito. Se você não fornecer direito, ela pode ter todo aquele processo, morrer antes e tal, tá? Então, assim, todo esse tipo de vacina acima de 6 semanas, beleza? Vacina, gente, sempre na geladeira. No fundo da geladeira, embaixo da geladeira, lá no fundo. Por que embaixo da geladeira e lá no fundo? Porque é onde dá a menor variação de temperatura quando você abre a porta da geladeira e fecha. Abre e fecha, abre e fecha. Então é lá no fundo, embaixo. Nunca me congele vacina. Congelou a vacina, pode jogar fora. Tá? Outra coisa que a gente tem que ver sempre. Vou usar a vacina. Para que serve? Como que eu vou aplicar? Aonde? Normalmente elas são subcutâneas, embaixo do couro. Tá? Qual a dose? Vacina, gente, não compre vacina vencida. É ferro. Ah, venceu a vacina? Ah, professor, eu comprei a vacina, eu comprei 3 frascos, usei 2 e o outro venceu, posso usar? Não. Vacina não se usa vencida, não vai funcionar. Tá? E sempre quando forem comprar na agropecuária, sempre trazer ela dentro de uma caixa térmica com gelo. Mas não congelem ela, beleza?